Fala galera, professor Luan Santana na área, mais uma aula da plataforma Vem Enem, aula 8, função quadrática ou função do segundo grau. Vamos lá galera, qual é a programação hoje, Luan? Olha só, a nossa aula está dividida em 4 momentos. Primeiro momento, apresentar a lei de formação, assim como você viu na função do primeiro grau, a do segundo grau ela também tem uma fórmula. Falar um pouquinho do gráfico, das raízes e o tópico principal que cai na prova desse assunto, que são as coordenadas do vértice, tá beleza? E no fim, fazer questão também, para não perder o costume, hein galera? Vamos lá. Lei de formação. Quando se fala em função quadrática ou função do segundo grau, a fórmula que caracteriza essa função é f de x igual a ax quadrado bx mais c. Observação número 1. Para que essa função seja do segundo grau, o a tem que ser diferente de zero. Então, galera, olha o que acontece aqui, ó. O a, o b e o c serão chamados de coeficientes. Tá na mão? Sendo que o a é o coeficiente do x quadrado, o b do x e o c vai estar sozinho. Beleza? Lembra que a função do primeiro grau é a x mais b? A do segundo grau vai ter essa lei de formação. Aí, galera, nesse primeiro momento, eu quero que você saiba pegar exemplo e identificar os coeficientes da função. Olha lá. Olha esse primeiro exemplo aqui de uma função de segundo grau. 2x² mais 3x menos 5. Luan, eu quero o a. Vai para cima do x². Ó. Quem é o pai da criança na frente dele? É o 2. Portanto, o a vale 2. Luan, quem é o b? Vai para cima do x. Quem está na frente? Ó, é o 3. Então, aqui o b vale 3. E o rapaz que está sozinho vai ser o valor do c, que no caso aí é menos 5. Show de bola, galera? Agora, essa ordem ABC eu posso misturar nas questões. Nem sempre o a é o primeiro. Ó. Olha a letra B aqui, ele já começou a misturar. Nessa função quadrática da letra B, quem é o a? É quem está na frente do x². Ó. É da letra que está elevada ao quadrado, menos 5. Então, o a vale menos 5. O b é o rapaz que está na frente do x, que no caso aí é o 3. Pronto, galera. Show de bola? E o c vale 4, que é o cara que está sem a letra. Mais um exemplo, letra C. Quem é o a? É o que está na frente do x². Ó, menos 3. O b é o que está na frente do x. Tem o x? Não tem. Então, vale 0. E o rapaz que está só vai ser quem? O 2. Beleza, galera? Então, identificar o coeficiente é muito importante, porque nas fórmulas que a gente vai ver aqui para frente, o aluno precisa saber identificar a ABC na função, tá na mão? E reconhecer que é uma função quadrática quando você vê ax² bx mais c. Vamos lá, continuando aqui, vamos falar um pouquinho do gráfico. Fazendo um paralelo com a aula de função do primeiro grau, que o gráfico é uma reta, o gráfico da função do segundo grau é uma curvinha chamada de parábola. E essa parábola, ela tem 2 casos. Olha lá. Está aqui a curvinha chamada de parábola e está aqui a outra parábola. Fechou? Essa parábola, ela tem aqui uma abertura, ó. Que aqui no primeiro caso, onde eu estou cambaleando aqui, o laser está para cima. E aqui a abertura está para baixo. Essa abertura, ela tem nome. Você vai chamar de concavidade. Então, o que é a concavidade da parábola? É a abertura, galera, que pode estar para baixo ou pode estar para cima. Beleza? E aí, entra um detalhe importante. A posição da concavidade depende aqui do coeficiente A. Como assim, Luan? Olha o que acontece. Se o A for positivo maior que 0, a concavidade está para cima. Se o A for positivo. Se o A for menor que 0, ou seja, negativo, a concavidade está para baixo. Então, a posição da concavidade, você tem essa relação com o sinal do A. Positivo para cima, concavidade. Se o A for negativo, concavidade para baixo. Beleza? Agora, observa. Na primeira parábola, quando você faz aqui esse movimento dela, ó, esse ponto bem aqui, que eu vou destacar, ele é um ponto mínimo, ele é o ponto mais baixo do gráfico. Então, esse ponto você chama de ponto mínimo. Então, a parábola ela admite um ponto mínimo
quando a concavidade está para cima. Porém, quando a concavidade está para baixo, a parábola admite esse ponto bem aqui, que é o mais alto. E esse ponto vai ser chamado de ponto máximo. Beleza? Então, vamos recapitular. O gráfico é uma curva chamada de parábola, que a concavidade está para cima quando A é positivo e ela admite ponto mínimo. A concavidade pode estar para baixo quando A é negativo e ela admite ponto máximo. Tá, beleza essa relação? Guarda com carinho. E vamos avançando aqui agora para fazer conta, galera. Olha esse tópico aqui, ó. Zero ou raiz da função, que a gente viu lá na função do primeiro grau. Quando se fala em zero ou raiz da função, para achar como é que eu faço? Pega a função e iguala a zero. Só que quando a função é do segundo grau, olha o que acontece, galera. A função do segundo grau, quando tu iguala a zero, você tem uma equação do segundo grau. Então, para achar a raiz da função quadrática, tem que resolver uma equação do segundo grau. E, Luan, como é que resolve a equação do segundo grau? Pela fórmula de Bhaskara. E como é que eu uso a fórmula do Bhaskara? Primeiro, tu acha o discriminante delta, b ao quadrado menos 4ac, e depois tu joga na fórmula do Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, quando se fala em zero raiz da função quadrática, já fica ligado que vai ter que usar aqui uma equação do segundo grau para calcular esses valores. O zero e a raiz da função do segundo grau, na verdade, é achar esses dois aqui, galera, famoso pra caramba, ó, o x' e o x do ar'. Tá beleza? Vamos pegar um exemplo? Vamos imaginar que eu quero aqui calcular as raízes dessa função, o x' e o x do ar'. Aí, eu identifico os coeficientes. Quem é o a? Está na frente do x², vai ser 1. O b está na frente do x, é o 7. E o c é o 10. Só colocar um aqui que não apareceu, ó. Pronto, show de bola, galera. Beleza? Como é que eu acho as raízes? Pega a função e iguala a zero. Aí eu resolvo uma equação do segundo grau. Olha só. Primeiro joga na fórmula do delta. Onde tem b, coloca 7. Onde tem a, coloca 1. E onde tem c, coloca 10. Vamos? 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. 7 ao quadrado, 49. 4 vezes 1 vezes 10 vai dar 40, galera. Então fica 49 menos 40. Quanto é o delta? Vai dar 9. Aí guarda essa informação, beleza? Vamos para o Bhaskara. Está aqui a fórmula. O b é 7 e o delta é 9. Acabamos de achar. E o a vale 1. Menos 7 mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 2 vezes 1. Fechou? A raiz quadrada de 9 vai ser 3 e 2 vezes 1 vai dar 2. Olha, meu garoto, olha como fica. Menos 7 mais ou menos 3 dividido por 2. E aí, nesse momento, tu puxa duas setinhas para achar o x'. Tu vai usar o mais. Menos 7 mais 3 vai dar menos 4 aqui em cima. E menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Esse é o valor do x', beleza? X do ar', uso menos. Menos 7 menos 3 vai dar menos 10. Dividido por 2 vai dar 5. Negativo. Então, galera, quem são as raízes dessa função do segundo grau? É o menos 2 e o menos 5. Deu para entender? Então, a função do segundo grau ela pode ter aqui até duas raízes, ó, que a gente resolvendo aqui, no caso, uma equação do segundo grau. Fechou? Bacana. Galera, o tópico mais importante quando se trata do Enem, o que mais cai na prova é o vértice. Luan, o que é o vértice da parábola? O vértice, ele pode ser o ponto máximo ou ele é o ponto mínimo. Lembra que quando a gente vê o gráfico, a parábola tem ponto máximo e mínimo? Esse ponto máximo e mínimo, a partir de agora, você chama de vértice. Então, olha aqui, ó. Nesse exemplo aqui, eu tenho esse ponto bem aqui, que é máximo. Ele é o nosso vértice. E o que cai de vértice na prova? Como o vértice é um ponto, então ele tem duas coordenadas. O x no eixo x, tu marca lá, ele tem um valor no eixo y. Esse valor no eixo x, você chama de x do vértice.
e esse valor no eixo y tu chama de y do vértice. O que a prova cobra? Que você calcule essas duas coordenadas, o x e o y. Luan, como é que eu faço isso? Para calcular o x do vértice, é menos b dividido por 2a. Para calcular o x do vértice, é menos b sobre 2a, beleza? Agora, Luan, como é que eu vou saber num problema contextualizado que ele quer saber que é o x do vértice, que essa parte é a mais difícil? O aluno se atrapalha se a pergunta é o x ou se é o y. Primeiro, para que a questão de função de segundo grau seja vértice, tem que aparecer essa palavra mágica aqui, ó, máximo ou mínimo. Se aparecer numa questão de função de segundo grau a palavra máximo e mínimo, já desconfia. Ele vai fazer uma pergunta em relação ao vértice. Luan, quando é que vai ser o x? Quando a questão perguntar quem gera o máximo ou mínimo. O x do vértice, ele gera o máximo ou o mínimo. Tá, beleza? Olha aqui uma pergunta contextualizada, ó. Imagina que é uma questão de função de segundo grau e ele fez essa pergunta bem aqui, ó. Qual o tempo para a bola atingir a altura máxima? Ele não perguntou aqui, galera, a altura máxima. Ele perguntou o tempo que leva à altura máxima, ou seja, quem gerou o máximo. Essa pergunta seria o x do vértice. Beleza? Agora, Luan, e se a pergunta for o y do vértice? Olha lá. Menos delta dividido por 4a. Agora, de forma contextualizada, como é que eu vou saber que ele quer o y do vértice? Ele vai perguntar, galera, o máximo e mínimo. O máximo e o mínimo é o y do vértice. E quem gera é o x do vértice. Luan, solta uma pergunta contextualizada. Ó, qual a altura máxima atingida pela bola? Ele perguntou exatamente quem é o máximo. Se ele perguntar quem é o máximo, a pergunta é o y do vértice. Agora, quando ele fala qual o tempo para atingir a altura máxima, ele não perguntou a altura máxima, ele perguntou o tempo. É quem gera, então é o x do vértice. Percebe que as perguntas são muito parecidas, mas tem aí uma diferença que você tem que perceber. Quando é o x, quando é o y, beleza? Daqui a pouco a gente vai fazer uma questãozinha que envolve esse raciocínio. Para fechar, olha essa observação. Bem aqui é o vértice, né? Você tem aqui uma reta que passa nele. E essa reta, galera, ela é perpendicular ao eixo x. O que é perpendicular, Luan? Forma um ângulo de 90 graus. Essa reta, ela vai dividir a parábola em duas partes iguais. Primeiro, esse ponto bem aqui e esse ponto bem aqui. Esse pedacinho aqui vai ser igual a esse pedacinho aqui. Aí, no slide anterior, a gente viu como calcula as raízes da função, não foi? O x' e o x da linha. E o x' e o x da linha, galera, sabe o que ele representa no gráfico? O corte da parábola com o eixo x. O x' e o x da linha que a gente calcula é o ponto em que a parábola corta o eixo x. Então, o primeiro ponto vai ser o x' e o segundo ponto vai ser no x da linha. Então, agora tu já sabe qual é o significado das raízes no gráfico. É o corte da parábola com o eixo x. Beleza. O x do vértice, ele vai estar na metade das raízes. Então, você pode afirmar que o x do vértice é a soma das raízes dividido por 2, porque ele vai ser o ponto médio. Então, a extremidade, tu soma e divide por 2. Aí, tu tem o x do vértice. Essa reta que passa no vértice e forma aqui 90 graus, a gente chama de eixo de simetria. Fica ligado nessa observação aí, garotinho, beleza? Bom, para fechar aqui mais uma aula da nossa plataforma Vem Enem, bora pegar uma questão aqui de vestibular. Olha só, galera. Diz assim: Jorge planta tomates em uma área de sua fazenda e resolveu diminuir a quantidade que, em 1000 litros, de agrotóxicos em suas plantações, usando a lei que 7 mais t ao quadrado menos 5t, onde t representa o tempo em meses. Deste modo, é correto afirmar que a quantidade mínima de agrotóxico usada foi. Galera, a primeira coisa que tem que fazer aqui é descobrir por que é uma função de segundo grau essa questão. Lembra que a questão é função de segundo grau quando ela tem essa modelagem bem aqui, ó, ax² mais bx mais c, beleza?
Se tu olhar a fórmula que ele deu aqui, que é Q com T, onde Q é quantidade e T é tempo, ela tem essa configuração aqui, galera. Pode ver, ó, só que o X está sendo feito o papel do T e quem está no lugar do Y é o Q, beleza? Aí é uma função quadrática. Quando ele fala quantidade mínima, opa, quando fala em mínimo, já desconfia, a pergunta vai ser em relação ao vértice, beleza? Aí eu só tenho que descobrir se é o X ou se é o Y. Aí eu vou grifar a pergunta de azul claro. Vamos lá, de azul claro aqui, galera, na cor do papão, ó. É correto afirmar que a quantidade mínima foi atingida em... Galera, ele perguntou a quantidade mínima ou o tempo para gerar a quantidade mínima? Raciocina aí. Ele perguntou a quantidade mínima de agrotóxico ou ele perguntou o tempo para ter a quantidade mínima? Ele perguntou o tempo. Tanto que tu tem aqui as alternativas, ó, tá em mês. Então ele perguntou quem gera o mínimo. E quando a pergunta é quem gera, olha quem é? É o X do vértice. Luan, como é que calcula o X do vértice? Menos B sobre 2A. Vamos lá. Quem é o B? É menos 5. Quem é o A? É 1, que é o que está na frente do T ao quadrado. Então vai ficar menos da fórmula, o B é menos 5. 2 vezes o A, que é 1. A gente aprendeu a identificar na função o A e o B. Menos com menos vai dar mais. Sobra 5 por 2, que vai dar 2,5. 2 meses e meio é a mesma coisa que 2 meses e 15 dias. Portanto, a alternativa correta aí, meu garoto, vai ser a letra D. Pronto, 2 meses e 15 dias. Fechou, galera? Agora vamos pegar essa apostila aí, que tem 20 questões da nossa aula número 8, com gabarito, vai para cima, pega essa nossa teoria, aplica nas questões, e aí é mais uma aula da plataforma Vem Enem, virando estatística. Valeu, galera, um grande abraço, até a próxima!